Olá, meu nome é Daniele Regina Herenmin Pedroso, sou professora de Biologia e Ciências pelo Núcleo Regional de Ponta Grossa. O trabalho de hoje é sobre relações ecológicas para o sétimo ano e é para o PSS 2025. Então, esses são os objetivos: compreender para que servem as interações ecológicas, por que elas são importantes. Então, nessa aula, o que vocês vão aprender? A importância das relações entre os seres vivos, quais os tipos de relações que as espécies podem formar na natureza. Essa imagem aqui, vocês podem ver que é bem familiar, porque ela foi extraída do filme Procurando Nemo. Então, nele havia uma relação ecológica em que o Nemo, que era esse peixinho palhaço, se escondia na anêmona. Estão curiosos em saber para que serve essa relação ecológica. Falarei dela daqui a pouquinho. Então, as relações ecológicas elas podem ser intraespecíficas entre a mesma espécie ou interespecífica entre espécies diferentes. As relações interespecíficas e intraespecíficas podem ser harmônicas e desarmônicas. Numa relação harmônica, as duas espécies são beneficiadas, e na desarmônica, um participante apenas é beneficiado e o outro não. Bandos e sociedades. Bandos animais se mantêm unidos por algum tempo, como por exemplo os pinguins. Eles vivem em bando por causa dos filhotes. Sociedade. Eles se mantêm unidos em modo permanente, como é o exemplo da sociedade das abelhas e das formigas. Cada um desempenha uma função diferente dentro da sociedade. Temos aqui a sociedade das abelhas, que é importantíssima para o ecossistema, porque as abelhas são as que mantêm o equilíbrio do ecossistema. As abelhas produzem o mel e o mel provém do néctar das flores. Sociedade das formigas. As formigas saúvas. Ou voltando, mais conhecidas como formigas carregadeiras. Sociedade dos mamíferos também temos. Colônia. Então, são organismos de uma mesma espécie que estão unidos fisicamente. Não tem como eles viverem separadamente. Um exemplo é a caravela portuguesa, os corais e as esponjas marinhas. Mutualismo. As duas espécies vivem juntas e elas são beneficiadas. Como exemplo, temos as formigas e os afídeos. Mutualismo. Então, no mutualismo, as duas espécies também se beneficiam. Temos, por exemplo, os líquens, a micorriza, que é muito importante para as plantas, porque são fungos que eles aumentam a capacidade de absorção das raízes. Abelhas e flores. As flores dependem das abelhas e as abelhas dependem das flores para obter o seu alimento e também para a produção do mel. Protocooperação. Temos como exemplo o paguro e a anêmona. Lembra do exemplo da anêmona e do peixe palhaço? Então também é um exemplo de protocooperação. Ele é semelhante ao mutualismo, só que ele é aquele mutualismo assim mais facultativo. As duas se beneficiam, mas conseguem viver um sem o outro. O paguro consegue viver sem a anêmona. O peixe palhaço também consegue viver sem a anêmona. Protocooperação. Então, algumas aves se alimentam de carrapatos que vivem sobre mamíferos, entre aves e mamíferos. Aqui, como exemplo, nós temos o anu preto, que come os carrapatos encontrados na capivara. Comensalismo.
commensalismo. É quando as duas espécies se associam e apenas uma delas se beneficia, como por exemplo a rêmora e o tubarão. A rêmora é um peixe comensal. O que ele faz? Vai comer os restos do tubarão. Inquilinismo. Então, uma espécie vive sobre o interior de outra espécie. Por exemplo, a bromélia, que cresce sobre o tronco das árvores. As orquídeas também se adaptam muito bem em cima de troncos de árvores. Como elas podem nascer espontaneamente, ou mesmo pessoas que cultivam orquídeas conseguem transplantar ela para a árvore. O João de Barro, ele é uma ave que constrói um ninho feito de barro em cima de um galho de árvore. Competição. Então, essa já é uma relação desarmônica. Então, ela é uma relação intraespecífica. Ela pode acontecer entre as plantas ou entre os animais. Eles competem por alimento, por território e também por parceiros. A predação. O predador mata e se alimenta de outro. Ajuda a regular o número de presas. Então também ajuda a equilibrar o ecossistema. Temos os leões, temos as joaninhas e temos os gaviões. Quanto à predação, existem estratégias usadas por esses seres vivos para eles se esconderem dos predadores. Uma delas é a coloração da advertência, em que esses animais apresentam cores que chamam a atenção e ao mesmo tempo eles têm veneno dentro deles. Mimetismo é para confundir o predador. Eles vão imitar um outro ser vivo, como é o exemplo da falsa coral, que fica igualzinha à coral verdadeira. E aqui a gente tem o bicho-pau nessa imagem que vai se camuflar para misturar com o ambiente, para dar aquela enganada que a gente chama. Herbivoria. Um animal herbívoro se alimenta de algas ou vegetais. Alguns autores consideram isso como um tipo de predação, porque vai ocasionar um certo desequilíbrio no ecossistema. Por isso que eles associam isso à predação. Mas geralmente a predação é quando um animal carnívoro se alimenta de outro animal. Parasitismo é a interação onde um organismo parasita vive no corpo de outro hospedeiro e ele pode se alimentar de partes dele. Os vermes, normalmente, o que eles fazem? Eles vão se alimentar de nutrientes. Então, aqui temos os vírus, as bactérias, os protozoários, fungos, entre outros. Existem insetos que são parasitas também, como é o exemplo do barbeiro, que transmite a doença de Chagas, que é mais comum lá no norte e no nordeste do Brasil. O cupim também é um exemplo de inseto parasita, porque ele, além de atacar, comer madeira, que é um tecido morto, o que ele faz com o ser humano? Ele também pode picar a gente. A pulga também é um inseto parasita. O mosquito da dengue, porque o mosquito é o vetor, ele vai picar a pessoa quando ela estiver distraída e ela vai se alimentar do nosso sangue. E é sempre a fêmea que pica. O macho não, porque ele tem outros hábitos. Então, nessa aula, a gente viu as interações entre os seres vivos que garantem o equilíbrio do ambiente. As relações entre as espécies podem ser harmônicas quando trazem benefícios ou desarmônicas quando trazem prejuízos.
espécies vivem em sociedade, outras vivem em colônias. Já entre espécies diferentes temos o mutualismo, a protocooperação, o comensalismo e o inquilinismo. E temos também a herbivoria, a predação e o parasitismo, que são relações desarmônicas. E aí, alguma dúvida? Então, na próxima aula, vou passar para vocês umas atividades para vocês fixarem melhor o conteúdo. Ficou alguma dúvida? Muito obrigada pela participação de todos. Até a próxima!